Olá, está começando o Momento Espírita. A teoria da evolução das espécies do cientista inglês Charles Darwin revolucionou a ciência. Hoje nos perguntamos como a evolução e a hereditariedade são vistas pela doutrina espírita. Para nos responder este e outros questionamentos sobre o tema, está aqui conosco o professor da Federação Espírita Brasileira, Niraldo Poucinelli. Seja bem-vindo, Niraldo, ao nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, para que os nossos para os nossos telespectadores entrem no espírito do tema, eu gostaria que você respondesse a seguinte questão. A doutrina espírita é evolucionista na sua gênese e na sua forma de observar os fenômenos da vida. Como ela vê a questão da hereditariedade? Pois não. De fato, a doutrina espírita é evolucionista. Evolucionista porque parte do princípio que todos nós, todas as criaturas, são criadas um princípio num momento em que a gente não tem ideia, não sabe quando, na simplicidade e na absoluta falta de conhecimento. E aí, passando por todos os reinos da natureza, o mineral, o vegetal, o animal, os reinos intermediários, até chegar à condição de homem, dotado de livre-arbítrio e, portanto, com direito de escolha, mas com responsabilidade sobre as consequências das escolhas. Então, nesse aspecto, de fato, ela é evolucionista, porque o ser vai evoluindo, ou seja, no dizer de Joana de Ângeles, do átomo ao anjo é apenas uma questão de tempo, de evolução. E esse tempo depende exclusivamente do indivíduo, porque nós fomos criados, como eu já disse, na simplicidade e na falta de conhecimento, ou ignorância, como se diz, e estamos submetidos ao determinismo da perfeição. Então, depende de nós esse tempo. Agora, a questão da hereditariedade, ela é uma lei natural, foi estudada por Mendel, ela é uma lei que exige, que define a forma, mas a forma física. Então, em todo renascimento, a lei de hereditariedade atua no sentido de determinar os caracteres físicos, né, a aparência física do indivíduo. A forma. A forma. A lei conforme a hereditariedade, conforme é compreendida pela ciência humana. Uhum. Agora, podemos pensar numa questão mais abrangente, quando dizemos, por exemplo, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Mas poderíamos falar nisso numa outra oportunidade. Bom, entrando então você estava explicando como é que funciona, né, o processo evolutivo ao longo de toda a existência dos seres, né? E que nós somos herdeiros de nós mesmos a cada reencarnação. Isso. Como, tornando essa sua afirmativa uma pergunta, né, de modo a explicar aos nossos telespectadores, por que filhos se parecem tanto, além de se parecerem fisicamente com os pais, se parecem tanto psicologicamente? Porque para a ciência, há uma questão de hereditariedade envolvida nisso. Como a doutrina espírita vê? Essa é uma questão muito interessante. Primeira coisa que podemos dizer, afirmar com absoluta segurança, é que os caracteres psicológicos, os caracteres espirituais ou morais, eles não são submetidos a essa lei de hereditariedade que rege a forma física. Como eu dizia que nós somos herdeiros de nós mesmos, existe no pensamento budista um conceito que é o Shankara. O que diz esse conceito? Que existem as tendências e as qualidades. Vamos ver a questão da parecença. Tendências não positivas nem negativas, não, tendências. Tendências e qualidades. As tendências são as reminiscências do que nós somos no passado.
que nós herdamos de nós mesmos, nós trazemos. E qualidades são as conquistas que o indivíduo realiza a partir do seu esforço evolutivo. Porque nós sabemos que a evolução é um processo personalíssimo. Ele é do indivíduo. Singular até. É claro, é singular. Cada um evolui no seu ritmo, no seu tempo. É claro que há os estímulos externos que podem ajudar, podem colaborar, mas é uma decisão, é um processo individual. Vamos ver a questão da parecença conforme você perguntou. Os caracteres físicos, eles são influenciados pelas leis da hereditariedade, conforme estudou Mendel, e eles herdam os caracteres físicos dos pais, dos genitores, uma carga do pai, outra carga da mãe, e também a influência espiritual, a influência mental, psicológica do reencarnante, que atua, que exerce uma influência magnética sobre essa carga e o que vai definir a aparência física, de acordo com o programa reencarnacionista daquele espírito. Então, perguntando... A parecença, só concluindo, essa é a parecença física. Agora, a parecença psicológica, nós temos que falar na questão da afinidade, que é um outro conceito. Aqui na Terra, normalmente a gente percebe nos eventos, nas reuniões, nas festas, os grupinhos. As pessoas se atraem pelas afinidades. Elas têm valores em comum, elas têm costumes em comum, gostam de coisas, preferências em comum. Assim também os espíritos. Então não é que houve uma herança hereditária daqueles caracteres, mas o espírito se aproximou daqueles pais por ter caracteres em comum, caracteres morais, espirituais em comum com aqueles pais. Então daí a semelhança no comportamento, pela lei da afinidade. Fora as questões de ação e reação, né? Sim, também as questões de educação, sociológicas e outras mais. Mas, retomando ainda a questão da parte da sua resposta, que diz respeito à forma, então, para deixar bem claro para o telespectador, então, o que acontece é que o espírito, veja se eu estou errada, então, o espírito que vai reencarnar, ele tem um programa a cumprir, né? E aí, nesse programa, talvez esteja incluso uma doença muito importante para o crescimento dele. Certeza. Então, esse histórico que ele vai ter que atravessar é impresso nas células dele. É impresso no perispírito, que é o molde, é a matriz geradora dos corpos, com característica. O perispírito ele funciona mais ou menos como se você tivesse um campo magnético colocado no meio da limalha. Ele atrai e molda a forma física. O perispírito é o que envolve o espírito. O perispírito é o elo de ligação que une o espírito à matéria. O espírito absolutamente imaterial, ele não atua diretamente sobre a matéria. Então existe o espírito, ou então fluido perispiritual, que liga o espírito à matéria, que intelectualiza a matéria. Agora, você fez uma questão aí bastante interessante, que é as pessoas que nascem com problemas congênitos, com deformidades e outras coisas, e com doenças. Com certeza, elas fazem parte dessa herança espiritual que nós herdamos de nós mesmos. Uhum. E é interessante, o André Luiz, em Missionários da Luz, uma obra belíssima, ele tem um capítulo que ele fala exatamente sobre isso, que é o planejamento das reencarnações. Ali, de acordo com as necessidades evolutivas e do espírito reencarnante, do candidato à reencarnação, e que vão ajudá-lo no cumprimento daquele programa, eles criam os mapas cromossômicos, os mapas
que vão orientar a forma física daquele reencarnante. Então, existe sim uma atuação, uma interferência direta. E também do espírito reencarnante, dos pais, da psicologia dos pais, o efeito magnético, psicológico dos pais e das leis normais da hereditariedade. Eu acrescentaria agora uma pergunta, né? Ontem eu estava assistindo o noticiário e aí fizeram uma pesquisa muito grande dizendo que passaram 20 anos testando macacos que comiam muito e macacos que tinham uma dieta econômica em gorduras, uma dieta saudável. Os que comeram muito, obviamente, adoeceram. E os que comeram menos, adoeceram menos. Certo. Todo esse preâmbulo para dizer o quê? Que além dessas influências que vêm, né, da outra encarnação do reencarnante, também existe a influência do meio, dos hábitos, não só dos hábitos, digamos assim, dados da ação cotidiana na vida, como também dos hábitos mentais para a eclosão de doenças. Sem dúvida, perfeitamente. Como eu disse, nós, em qualquer momento, em qualquer capítulo da manifestação da vida, nós sempre somos herdeiros de nós mesmos. Nós estamos submetidos à lei de ação e reação, ou seja, nós temos a liberdade para agir, mas inexoravelmente nós colheremos os resultados, as consequências daquilo que tivermos plantado, ou seja, das escolhas que fizemos. Como Emmanuel diz, só para concluir, o homem, ele é livre na semeadura, mas ele é escravo da colheita. Bom, a propósito desse seu comentário, de uma encarnação para outra, ocorre um processo de evolução na forma, ou nos processos morais, ou não. Sim. Há possibilidade do espírito se manter estacionário de uma encarnação para outra? E isso frequentemente ocorre. Qual é o processo, qual é o objetivo da reencarnação? Por que o homem encarna? Para ele colaborar com a obra divina, para aprender, para crescer, para evoluir e, consequentemente, colaborar com a obra divina. Colocar a sua marquinha lá. Deixar a sua marca. E essa marca se manifesta sempre como uma forma de expressão do amor. E nesse caso, quando o espírito reencarnado, ele ainda não está sensibilizado, ele não tomou consciência dessa lei maior, que inclusive foi sintetizada por Jesus, ele estaciona. Ele para naquela, ele não sobe um degrau, ele permanece. E ele é como um aluno negligente, que passou o ano despreocupado e tem que repetir o ano. Ele não vai para o ano seguinte. Aí, com direito a todas as doenças, claro, que estavam impressionadas lá. E normalmente ele costuma vir, né, em matéria de evolução, de ser humano, nós não podemos tentar aplicar as leis matemáticas, isso é isso. Mas normalmente ele vem em condições piores, condições materiais piores do que ele tinha na última oportunidade. Bom, como a lei da seleção natural prevista por Charles Darwin é vista pela doutrina espírita, há alguma relação dela com o processo da reencarnação? E eu gostaria que você respondesse após o intervalo. Perfeitamente. Aguarde um instante só, nós voltamos já com mais questões sobre a hereditariedade e a evolução. E quem responde para nós é o professor da Federação Espírita Brasileira, Ninaldo Pulcinelli. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você
Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fraterespiritualista.org.br. Voltamos com o Momento Espírita, que hoje conversa com o professor da Federação Espírita Brasileira, Niraldo Pulcinelli, sobre hereditariedade, evolução e reencarnação. Niraldo, no bloco anterior, eu lhe perguntei como a doutrina espírita vê a lei da seleção natural prevista por Charles Darwin. Como isso se relacionaria, ou não, com a reencarnação, com a lei da reencarnação? Bem, Ana, eu não diria, pelo menos não conheço, na minha ignorância, eu não conheço uma relação direta da doutrina espírita com relação à teoria de seleção natural de Charles Darwin. Mas, por uma questão de raciocínio, eu me atrevo a fazer alguns comentários em relação a isso. Nós observamos que, ao longo da história da humanidade, da criação, nós vemos formas, espécies que existiram, hoje não existem mais, e outras que foram se aperfeiçoando, foram mudando. Basta dizer a questão dos dinossauros, que existiram, hoje não existem mais. E o próprio homem, a forma do homem atual, o Homo econômicos, né? Que nós estamos na época do Homo econômicos. Né? Homo sapiens ficou lá para trás. Ficou lá para trás, né? E aí, que diferença, né? Que as coisas foram. Então... O tamanho do cérebro, a forma física, né? Hoje o homem o ser humano hoje é muito mais belo, é muito mais delgado do que eram aquelas formas dos hominídeos lá na época das cavernas, que a gente tem conhecimento, né? Então, à medida que o espírito evolui, as formas físicas, obviamente, têm que evoluir também. Seres espirituais mais evoluídos têm que usar ferramenta, que o nosso corpo é uma ferramenta de manifestação do espírito na matéria, também tem que ser mais aperfeiçoada. E aí, aquelas que estão mais adaptadas, né, a própria natureza, a própria conjugação daquelas leis, né, a psicologia do reencarnante, o conjunto de leis hereditárias dos genitores, tudo isso daí vai fazendo com que as formas mais adaptadas sejam as predominantes e as outras vão sendo descartadas. Mas isso é uma opinião minha. Bom, como você explicaria, à luz da doutrina espírita, o aparecimento e o desaparecimento de doenças? Como isso funcionaria do ponto de vista espiritual? Porque, assim, por exemplo, a lepra diminuiu muito, Sei. né? A AIDS, até agora, não foi controlada. Sim. Enfim. Você fala da enfermidade de um modo geral ou da manifestação daquela enfermidade no indivíduo? Não entendi a sua pergunta. Quando você fala da enfermidade, você quer saber do ponto de vista espiritual o surgimento da enfermidade de uma forma endêmica ou da manifestação no indivíduo. Das duas. Quanto mais então resposta para o telespectador, melhor. Tá certo. Bom, o surgimento da doença, ela decorre, de um modo geral, do comportamento da sociedade, da coletividade, que dá ensejo um comportamento desregrado pode dar ensejo ao surgimento de uma determinada enfermidade, como a AIDS, por exemplo, as DSTs, elas são decorrentes da promiscuidade sexual, né, e de outras formas. Então, isso daí eu diria que não tem diretamente relação com as questões espirituais, tem mais o próprio comportamento do homem. Agora, do ponto de vista de manifestação de uma determinada doença no indivíduo, considerando ele como um espírito, ela pode ser pré-existente
Ele trouxe, ele herdou, que ela se manifesta como É uma questão de ajuste. de ajuste, de karma, Uhum. né? Se ela é uma patologia, ela tem essa característica, ou ela pode se manifestar como uma deformidade. Por exemplo, alguém vem com um problema estomacal, vem com um problema vocal, vem com uma deformidade física. Isso tem a ver realmente com o processo reencarnacionista, né? Tem a ver com o programa daquele indivíduo para aquela determinada existência, tendo em vista os objetivos evolutivos. Por falar em objetivos evolutivos, o que é evoluir? Quais são os parâmetros da evolução? O que o Criador imaginou, se é que a gente pode ter essa atitude assim tão atrevida de imaginar o que o Criador pensou, né? Como você explicaria essas questões? Bom, primeiro, o que é a evolução? A evolução é, de uma certa forma, o que eu já falei lá atrás, né? Quando nós fomos criados na simplicidade, na ignorância, e forçosamente pelo determinismo estabelecido por Deus, no momento da nossa criação, que nós não podemos ousar a dizer quando isso aconteceu, alguns bilhões, né, no nosso estágio, alguns bilhões de anos no passado, né, ele escreveu as suas leis na nossa consciência e determinou que nós teríamos que ser perfeitos. Aí Em algum momento. Em algum momento nós vamos atingir essa perfeição. E essa trajetória que é o evoluir, que depende de cada um. Quer dizer, nós temos o ponto de partida e o ponto de chegada. No caso de Jesus, ele seguiu em linha reta. No nosso caso, nós estamos zigue-zagueando, né? Normalmente, nos casos mais gerais, nós temos aquela conhecida evolução em forma de espiral inclinada. É uma espiral que tem uma inclinação, mas que ela tem altos e baixos. Tem uma reta no centro e você vai rodando. Eu vou rodando, né? Nesse processo, sempre em direção. Então, muito bem. A outra questão, qual que é? Quais são os parâmetros? E como é que... Esses parâmetros eu não me atrevo a dizer, mas eu poderia citar, mais uma vez, né, o nosso modelo e guia, Jesus, que é o que presidiu a formação do nosso planeta Terra e é o governador, por assim dizer, o governador espiritual do nosso planeta, do nosso orbe terrestre. Muito bem. O que ele disse? Ele sintetizou. O que é fazer a vontade de Deus? Se eu disse que a vontade de Deus, que são as suas leis, estão escritas na nossa consciência, o parâmetro da evolução exatamente é nos alinharmos a essas leis. Quando nós nos colocamos em sintonia com as leis divinas, o que acontece? Nós limpamos os canais que nos permitem entrar em contato com Deus. E onde que está Deus? Ele está fora? Ele está distante? Ele está no paraíso? Não, ele está dentro de nós, de forma latente. E isso não tem nada a ver com a teoria do panteísmo. Por favor, que não confundam isso. Uhum. Deus está em todos os lugares, em tudo, em todos os momentos. Então, ele está dentro de nós. Então, quando nós fazemos o alinhamento, quando nós entramos em sintonia com as leis divinas que estão escritas na nossa consciência, nós encontramos a paz, abrimos e permitimos a nossa luz interna brilhar, como Jesus recomendou. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, esses são os parâmetros. E para sintetizar tudo isso, tem uma questão muito simples. Quando Jesus foi abordado pelos doutores da lei, que lhe perguntavam qual era o maior dos mandamentos. O que ele respondeu, todo mundo sabe. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses são os parâmetros. Se nós observamos
esses parâmetros, obviamente nós estamos com certeza evoluindo, de acordo com as leis divinas, estabelecidas e escritas na nossa consciência. Bom, nosso tempo já está se encerrando. Minha última pergunta, Miraldo. A hereditariedade não seria uma forma de determinismo? Não, de forma alguma. A hereditariedade, ela define com uma certa colaboração, não determinante, mas com uma certa colaboração Do reencarnante? do reencarnante. Não, sim, eu digo o seguinte, a lei da hereditariedade, ela contribui com, não de forma determinante, ela contribui com um certo percentual na formação dos caracteres físicos. O reencarnante, ele pode escolher uma família A, B, C, D, ele é livre para escolher. Mas normalmente ele vai escolher aquela família com quem ele tem compromissos. Então, não cabe aí a palavra determinismo. Não cabe essa palavra determinismo. A lei de hereditariedade, ela age de forma natural, definindo a forma, definindo em parte a forma. Como eu já disse, parte dessa forma é influenciada pela bagagem psicológica do próprio reencarnante e também dos pais. E tem aí também, só que não cabe a gente comentar, uma influência dos chamados espíritos construtores, que eles intervêm no processo para mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, há essa interferência. Agora, determinismo não podemos dizer. Agora, se você quiser pensar, né, na lei no conceito de livre-arbítrio, o indivíduo vai ter que forçosamente colher o que ele plantou, se aquela determinada forma física faz parte do fruto que ele tem que colher, aí sim, ele está submetido a essa lei, mas não é um determinismo. Porque sempre existe o livre-arbítrio, né? A ação do livre-arbítrio. Sempre pode mudar alguma coisa. Inclusive, a maioria dos abortos espontâneos é isso. Na última hora, ou a mãe não quer mais, ou o próprio espírito desistiu. Sempre pode acontecer. Sempre pode mudar. Sempre pode mudar. Miraldo, muito obrigada pela sua participação no Momento Espírita. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.